PIB Política, neste ano de eleições, mais do que atual, a gente abriu um espaço numa TV que está voltada à educação, que está voltada à cidadania, para a gente meditar, refletir sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as coisas que aconteceram, para a gente poder projetar o que pode acontecer no futuro. E nada melhor do que a gente ter um conselheiro, ter uma pessoa experiente, ter uma pessoa com muita vivência, seja na área de educação, seja na área de política, como é o caso do nosso convidado, Dudu Ranieri. Meu caro Dudu, política parece que, junto com a educação, é um dos ingredientes que você mais gosta, né? A verdadeira política, aquela política sadia, aquela política que realmente, se você pegar no radical da palavra, né, é aquela preocupação da maioria, aquilo que visa o bem comum, não a politicagem, politiqueira aliada com corrupção, tá, aí não é o nosso departamento. Mas então, meu caro Dudu Ranieri, recentemente, nada melhor do que a gente buscar um órgão de imprensa de fidedignidade, de fidelidade com seus leitores, de credibilidade perante a opinião pública, como um Jornal da Cidade, por exemplo. E o Jornal da Cidade, recentemente, mais precisamente aí dia 4 de maio, ele foi bem claro com a preocupação da administração atual aí em uma das meninas das administrações passadas, meninas dos olhos das administrações passadas, que já foi cobiçada, inclusive, para que se passasse para órgãos estaduais, como o Sabesp, e, no entanto, continua sendo do município, que é o Departamento de Água e Esgoto. E você teve também uma passagem rápida, média ou longa, mas teve uma passagem também por esta autarquia, quando da administração Nilson Costa, em que você também pôde ser o vice. O que dizer desta situação, deste momento, dessas preocupações? Que reflexos isso pode trazer para a comunidade, Dudu? Bom, Sérgio, eu quero primeiro cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os ouvintes, telespectadores, e dizer que é um motivo de grande satisfação estar aqui com você, que a gente tem grande admiração. Muito Mas obrigado. Eu queria dizer o seguinte. Pois não. O Jornal da Cidade, como você já disse, publicou recentemente aí notícias a respeito do Departamento de Água e Esgoto. Eu digo que tive o privilégio, quando era vice-prefeito de Bauru, eu tive o privilégio de ser o presidente desta autarquia, que é o DAI. E eu tenho a dizer que, neste período que eu estive à testa do DAI, nós tínhamos uma administração séria, nós tínhamos um trabalho efetivo e tínhamos funcionários muito competentes. Hoje, através dos noticiários que nós temos acompanhado, principalmente através do Jornal da Cidade, nós não diríamos o mesmo que a época em que estivemos lá como presidente do DAI. Hoje nós temos muitos problemas, hoje temos dificuldades imensas, dificuldades de gestão principalmente, no DAI, Departamento de Água e Esgoto. O DAI já tem um programa para o tratamento do esgoto, programa este que não é executado nunca. Quer dizer, não é um programa, é apenas uma arrecadação de recursos financeiros. Outra coisa, nós
acompanhamos também pela imprensa e ficamos até abismados que foi criada uma comissão de diagnóstico pelo prefeito municipal para se fazer avaliação de problemas do DAI. Agora, só me perdoar, interromper, é que a gente tem esse hábito e não consegue ficar quieto. Mas, veja bem, voltando à sua experiência lá à frente do DAI, uma falta de respeito ao presidente atual você criar uma comissão de diagnóstico, quer dizer, e sem afastar o presidente, quer dizer, o presidente está lá e precisa... Foi o presidente que pediu isso? Não foi? Como é que, se fosse você, na situação de presidente na época lá, e acontecesse algo semelhante, como é que seria a sua postura, Dudu? Sérgio, eu tenho um temperamento que muitas outras pessoas não têm esse temperamento igual. Eu, sendo presidente, recebendo essa incumbência, essa responsabilidade, e se de repente fazem uma comissão para implantar aí um diagnóstico. Diagnóstico é como quando a gente vai no médico e o médico faz aquela avaliação. Se nós temos alguma doença, que doença é essa, o que é necessário para se utilizar de medicamento para melhorar ou curar essa doença. Então, se nós recebemos essa responsabilidade e, de repente, nós somos, eu diria, afastados, né, do comando, eu acho que a forma de se reagir, se sou eu pego o boné e vou para minha casa, porque eu não devo ter competência para gerir os destinos de uma empresa tão importante como é o DAI. O DAI é importantíssimo, é o tratamento de esgoto, é o fornecimento de água. E nós temos aí hoje sentindo a dificuldade de se fazer essa entrega da água, porque não tem. A falta de água é uma coisa constante em Bauru. Não é só nos bairros distantes, não. Na cidade, nos bairros mais próximos, a dificuldade é imensa. E nós temos que cuidar disso, porque é importantíssimo o fornecimento de água. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, Dudu, para se indicar alguém para uma autarquia de tamanha responsabilidade como o DAI, não tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa de competência. E, salvo algum engano meu, o atual presidente foi muito bem indicado, não tinha nada que servisse de óbice para que pudesse ter uma rejeição em relação ao nome dele. Agora, de repente, começa a vir uma porção de denúncias como essas que estão aí, também registradas por uma imprensa séria, como é o caso do Jornal da Cidade, de fazer compras. Tudo bem, um caso é porque é emergência, então tá. Mas aí quando começa o segundo, o terceiro, quer dizer, é emergência de tudo, é falta de planejamento, e esses produtos realmente não podem ficar ausentes, porque são produtos que fazem parte da composição e da análise e do preparo, seja da água, seja do esgoto. Como é que fica essa situação, Dudu? Bem, eu entendo que esta administração do DAI, ela deveria estar, depois de ter passado nas mãos de 5 ou 6 presidentes, ela devia estar nas mãos de uma pessoa com muita experiência administrativa, em especial junto a empresas como o DAI.
e coisa que não vem acontecendo. Eu não quero aqui criticar o atual presidente do DAI em absoluto. Nem nós aqui estamos com essa intenção. Estamos preocupados em saber o que acontecia, o que acontece e projetarmos o que vai acontecer. Mesmo porque você veja bem, olha, nós temos um administrador municipal que é ambientalista. E olha que eu conheço esse ambientalista de quando ele era criança, jovenzinho, que vinha perguntar para a gente a respeito da preservação da bacia hidrográfica do Batalha. Estou errado, Rodrigo? Então, porque a gente fala e dá nomes. Então, esse ambientalista é que eu estou me referindo. Agora, vai indo já praticamente ao término do mandato e o tratamento de esgoto não aconteceu. Demorou praticamente 3 anos e meio para se devolver aquele estrangulamento do viaduto Mauá, e que depois ainda acabou em 1 semana resolvendo um problema que também vinha se arrastando do viaduto da Nuno de Assis e voltando para o DAI aqui. Como é que fica, então, esse tratamento de esgoto e como é que ficam essas contratações de serviços que, no meio do serviço, é que vai descobrir que na Vila Nipônica não era a polegada que tinha que ser? Porque subempreitou da subempreita do subempreitador. Quer dizer, quem é que tem que ver isso? Quais são, dentro da administração municipal, estão escondendo coisas do prefeito ou o prefeito está muito preocupado com tantas coisas e não está sabendo priorizar aquilo que ele tem que se preocupar? E DAI, sem dúvida alguma, água e esgoto é uma coisa preocupante. Já pensando na projeção, já estamos projetando já. Não estamos só vendo história e nem presente, já estamos nos preocupando no futuro. Porque esgoto vem sendo tema de campanha já há algum tempo. Pegamos um ambientalista, agora sai. Não saiu ainda. Bem, eu, aqui da minha parte, eu diria que é lamentável a forma como foi conduzido esse processo de tratamento de esgoto, né? Agora, também lamentável a forma como vem tratando aí o fornecimento de água, né? A forma que estamos presenciando na distribuição da água. É lamentável isso. É uma cidade da história que tem com um DAI que sempre foi modelo para o estado de São Paulo, né? A ponta Sabesp querer pegar coisa boa, não coisa ruim. Queria pegar o DAI não porque estava destroçado, é porque dava bons resultados, então a Sabesp queria ter uma coisa boa para o seu lado, que acabou também não acontecendo até o momento. A Sabesp lutou para ficar com a administração do DAI, mas a prefeitura não quis, não acharam conveniente, e hoje nós estamos no final da administração e não há mais tempo para se mudar estruturalmente nada, né? Então, faltaram diversos produtos para serem introduzidos no tratamento de água de Bauru, não é? Nós temos aqui no Jornal da Cidade, nós temos aqui falha na compra de soda. Eu não sei, eu não sou um técnico, não sou engenheiro, e eu não sei quais desses produtos são mais importantes. Mas eu acho que todos são importantes. Com certeza, né? Fazem parte de uma composição que assegura aí a qualidade da água do bauruense. Depois do cloro, soda cáustica também é comprada sem licitação, apesar do pedido ter sido realizado em agosto de 2011. Você vê, nós estamos quase na metade do ano de 2012. Nós já estamos na reta final dessa administração que aí está. Eu entendo que é difícil de agora para frente, nesses poucos meses que nós temos aí na administração, eu acho difícil haver uma mudança
estrutural com relação à administração do DAI, né? Com relação às compras desses produtos, né? E comprar sem licitação, isso é crime. Não pode se comprar produtos em quantidade como essas que são publicadas no jornal, não pode ser comprado com nesta quantidade para utilização lá no DAI, com relação ao tratamento da água. Nós estamos avaliando aqui, né? E são coisas que ninguém está inventando, são coisas públicas, são coisas que estão sendo divulgadas. Né? Publicadas por um órgão de idoneidade, muita idoneidade, né? E a gente entende que... na hora de elogiar o prefeito, o Jornal da Cidade vai lá e elogia. Na hora que também aponta falhas, também tem que se falar para se mostrar imparcialidade e manter-se a credibilidade também da própria imprensa. A preocupação de se ter um pouco mais de qualidade nessa água que é distribuída para nós bauruenses. Bauru tem uma porção de momentos, e olha que nós que estamos falando com dor no coração. Porque se Roberto Rufino é bauruísta, nós também o somos. Não é isso? E quando a gente tem que falar alguma coisa, a gente não fala pelo lado negativo, a gente fala pelo lado crítico construtivo, para que a gente não se repita oba-oba, deixar acontecer a coisa para perecer para a comunidade, para a população, que não tem o poder da caneta, que não tem o poder do voto, que não tem o poder de fazer as mudanças que quem nos representa tem. Mas, na reportagem aqui, sim, a gente conseguiu acompanhar e ler que o único produto que, aplicado à água, ele deixa a água em condições de uso, não é isso? Eu não sei, tiliformes fecais que se fala, não? Coliformes. Coliformes fecais. Isso. Então, existe aí uma quantidade grande de coliformes fecais e nós precisamos dos produtos para poder fazer aí a principalmente limpeza, né? O cloro. O cloro é importantíssimo para essa limpeza aí dos coliformes fecais, né? Então, amor de Deus, né, gente? Já pensou você tomando água aí com coliforme fecal e com o investimento que se faz para a compra desses produtos para poder se manter uma ETA como estação de tratamento de água que temos. Simplificar. Sim. Coliformes fecais, para quem não sabe, são fezes. Quer dizer, a pessoa vai tomar água com fezes dentro se não tiver os produtos químicos para poder fazer essa limpeza. Decantação, essa limpeza e tal. Então, eu entendo que isso não é uma brincadeira. De jeito nenhum. Isso é muito sério, não é isso? E aí depois não adianta ficar investindo na medicina, ou ficar investindo na saúde, se a gente não tomar as precauções e as atitudes preventivas, em uma delas, no tratamento da água. Perfeitamente. Eu entendo que é hora de se levar muito a sério esse problema da água. E olha, gente, e mais um ponto de reflexão que a gente deixa aqui, porque infelizmente o tempo já está se esgotando, Dudu, mas um ponto de reflexão, não é? Os políticos precisam aprender a cuidar das coisas públicas. Não sei como que tratam as suas coisas particulares, mas as coisas públicas, se tratam bem as particulares, as públicas têm que ser tomadas 2 vezes mais cautelosamente medidas em relação, porque não é só seu, é de uma coletividade toda que representa. E mais que isso, né, Dudu? Você veja bem, quando chega o começo de administração, a gente sempre pede 6 meses para tomar pé da administração passada. Então, na verdade, já não são 4 anos, são 3 anos e meio. Porque 6 meses você fica dando desculpa. Agora, quando chega para uma possível reeleição, ou então
para uma possível continuidade de projetos daquilo que não foi conseguido, o que falar para os eleitores em relação àquilo que prometeu e não se cumpriu? Eu acho que não há argumento, não é? Então, isso que a gente deixa de reflexão para as pessoas que estão aí acompanhando FIB Política aqui neste canal sério, neste canal que está se tentando refletir sobre as coisas que acontecem na nossa cidade. Considerações finais, meu caro Dudu, e mais uma vez, muito Sérgio, obrigado pela participação em programas que nós conduzimos aqui nessa casa. Eu quero agradecer a sua deferência em me convidar para vir aqui, né? E dizer que eu entendo que esse tema que nós abordamos é um tema muito sério, que precisa ser cuidado com carinho, que nós precisamos fazer com que estes problemas não ocorram com tanta frequência como vem ocorrendo. Nós precisamos ter realmente pessoas, a testa, não é só a prefeitura é muito grande, muitas vezes eu estive lá com o prefeito, pouco tempo, mas estive com o presidente do DAI por 6 meses, e a gente sabe a dificuldade que é de um administrador, mas é preciso ter equipe. Não adianta administrar sem equipe, sem pessoas competentes que venham a colaborar, que venham fazer com que a nossa cidade seja bem administrada. E com esse ponto de reflexão a mais, para você que nos acompanha aqui no canal 14 da NET da FIB, TV FIB, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade.